Olá, pessoal. Eu sou Cristiane e estarei com vocês na aula de medidas em epidemiologia. Bem, como vocês viram na primeira aula, a epidemiologia é a disciplina que produz informação para a ação. É a disciplina que produz conhecimento na área da saúde sobre os fatores de risco relacionados às doenças, a ocorrências e grupos prioritários. Então, a análise da situação de saúde ela tem um papel de destaque na epidemiologia, porque a partir dessa análise do conhecimento dos grupos prioritários com maior risco, com os fatores relacionados ao adoecimentos, condicionantes determinantes do processo de saúde e doença, que podemos pensar em estratégias de prevenção, controle e tratamento. Então, essa informação ela é essencial para a ação, seja no âmbito da vigilância, seja no âmbito da saúde pública. Em relação aos tipos de medida, vamos falar nessa aula especificamente das medidas de ocorrência, que nos informam sobre a ocorrência dos fenômenos relacionados a esse processo de saúde e doença. Dessa forma, a gente pode quantificar, né, expressar de forma quantitativa algumas informações relativas à população que nos interessa para conhecer sua situação de saúde. Então, dessa forma, com a metodologia específica, que vamos ver ainda na aula de desenho de estudo, é possível conhecer as principais doenças e agravos que acometem essa população, os grupos mais suscetíveis, as faixas etárias mais atingidas, quais são os riscos mais relevantes e, consequentemente, os mecanismos mais efetivos de controle. Podemos trabalhar de duas formas com essas medidas, com os dados primários ou secundários. Primários são aqueles dados primariamente, né, produzidos pelo pesquisador a partir do exame dos pacientes, por exemplo, da avaliação da condição de saúde bucal. E o dado secundário, ele vai ser produzido secundariamente. Alguém antes já coletou e está disponível, por exemplo, no sistema de informação em saúde. O IBGE, o DataSUS, através de um sistema como o SINAM, Sistema de Informação de Agravo de Notificação. E é importante que esses dados, né, tanto primários e secundários, tenham qualidade. Né? Para que a gente produza informação de qualidade, necessariamente a gente precisa de dados com qualidade também. E ainda sobre as medidas, dentro da área da saúde, a gente tem muita dificuldade para medir diretamente a saúde. Então, é mais comum, e vamos trabalhar aqui com dados de não saúde, ou seja, de adoecimento e morte. Como saúde é um conceito muito amplo, muito complexo, daí vem essa dificuldade de expressar quantitativamente ou medir essa saúde, né? Alguns indicadores já foram pensados nesse sentido, principalmente abordando o construto da qualidade de vida. Mas aqui vamos falar dos dados de doença e morte. Dentro dessa perspectiva, podemos trabalhar com valores ou absolutos ou relativos. O que é um valor absoluto? É uma frequência absoluta, né? Se refere à contagem, por exemplo, de número de casos de doenças, pessoas com hipertensão. Estou me referindo a um dado absoluto. O relativo, eu vou relativizar em relação a uma população, por exemplo. Quantos por cento da população é hipertensa? E aí eu estou relativizando o número de hipertensos sobre o tamanho dessa população. Daí a gente tem o exemplo do coeficiente. Existem também os índices e as razões, e nessa aula a gente vai estar falando sobre alguns coeficientes e razão, por exemplo, na razão de mortalidade, que são os coeficientes e índices mais utilizados, que se dividem em dois grandes grupos. Quando a gente está se referindo à doença, estamos falando dos coeficientes de morbidade. Quando eu estou me referindo a óbito ou morte, eu estou falando aos coeficientes e índices de mortalidade. Vamos lá. Inicialmente, começar com morbidade. O que se refere a esse conceito, né? A ocorrência de doenças e agravos em uma dada população. E essas medidas de morbidade são consideradas como essa expressão quantitativa desse adoecimento nessa mesma população. Então, a morbidade ela vai expressar o comportamento de doenças e agravos nessa população, sempre referindo à população. Eu estou falando de Salvador, Bahia, Brasil. Preciso ter clareza em relação a essa doença, né? Para que eu tenha uma informação de qualidade, eu preciso saber o que é que define o caso de doença, qual é a melhor forma do diagnóstico, para que eu consiga identificar esses verdadeiros casos na população. E como é que eu posso trabalhar com essa informação quantitativa? Ou número absoluto, ou a gente vai trabalhar com a medida relativa para fins de comparação, tanto no tempo quanto em locais diferentes, através do coeficiente de morbidade. De uma forma geral, sem entrar no subtipo, né, eles podem ser, esses coeficientes de morbidade podem ser definidos como uma proporção, a relação entre o número de casos de uma doença e a população, em um determinado local, em um determinado tempo.
Quais são esses coeficientes? Temos dois tipos, a prevalência e a incidência, que vamos conversar um pouquinho mais sobre eles agora. Eu gosto bastante dessa analogia, dessa imagem que traz a analogia da prevalência com a caixa d'água, né? Então, a prevalência ela vai expressar o volume, a magnitude, a quantidade de doentes presentes na população. Quais são as variáveis que vão interferir, que vão aumentar esse volume de doença, né? Os doentes novos que estão chegando naquele local, naquela população, e os imigrantes que já chegam doentes. Então, isso aumenta aqui esse volume de doença, esse número de casos. O que faz com que haja uma diminuição ou depuração dessa prevalência? As pessoas que se curam deixam de estar doentes, ou morrem, ou vão morar em outro lugar e deixam de fazer parte daquela população. Como é que seria o coeficiente de prevalência? Como é que a gente pode obter? Dividindo o número de casos existentes ou prevalentes daquela doença naquele período, seja no mês, no ano, nos últimos 6 meses, sobre a população que esteja ali exposta naquele mesmo local, naquele mesmo período. Observem que a gente trabalha com a base de 10, né, vezes 10 elevado a n. Por quê? O numerador, ele vai ser invariavelmente menor do que o denominador. Nem todo mundo na população vai estar doente naquele momento do tempo. Daí resulta, né, matematicamente falando, nessa divisão de um número decimal, 0, alguma coisa, né? Então, a depender, né, da ocorrência dessa doença, do tamanho da população. Então, a gente precisa multiplicar por uma base de 10 para tornar esse número mais inteligível, de mais fácil compreensão e comparação. Então, a gente vai diminuir o número de casas decimais ou até torná-lo um número inteiro, né, com o número antes da vírgula, diferente de 0, para facilitar a nossa compreensão e comparação. Então, a prevalência ela vai me informar sobre magnitude, porque essa doença persiste, né, existe na população. A medida mais simples é a medida absoluta, a contagem dos casos, e o coeficiente é interessante para que a gente possa comparar ao longo do tempo, em diferentes espaços, né, municípios da Bahia, por exemplo, a prevalência de uma determinada população. Da mesma forma, eu posso estratificar, eu posso trabalhar com essa prevalência geral para esse município, ou eu posso comparar homens e mulheres por faixa etária, por tipo de ocupação, por escolaridade, da forma que for do meu interesse. Então, a prevalência, ela nos dá uma fotografia, né? Aquele perfil da saúde ou daquela situação de saúde, daquela doença específica, naquele momento do tempo. Aqui, para exemplificar, a gente tem um gráfico, né, de colunas ilustrando a prevalência da hanseníase no ano 2013, informação do Ministério da Saúde. Observem que a gente precisa dizer qual foi a base de referência, né? Qual foi a base de 10 utilizada, por exemplo, no Brasil em 2013, essa prevalência foi de 1,42 casos por 10 mil habitantes. Então, essa foi a base de 10 utilizada para multiplicação, para obtenção dessa prevalência. Então, a gente precisa informar esse leitor, como tem no próprio gráfico aqui, né? Por 10 mil habitantes, aqui à esquerda. O outro coeficiente de morbidade é a incidência, que vai me falar sobre a velocidade ou a intensidade com que acontece aquela doença em uma determinada população. A medida mais simples também é a medida absoluta, contando os casos agora novos, relacionados à unidade de tempo. Eu começo a observar uma determinada população e vou acompanhar para ver se há adoecimento e registro os casos que passaram a ocorrer, os casos novos. E o coeficiente, da mesma forma, será utilizado para comparações, para fins de comparação. Essa é a medida de escolha, como vamos ver na aula de desenho de estudo, para identificar etiologia, fator de risco, é uma medida de risco, a incidência por excelência, e é a que nos possibilita estimar fatores etiológicos das doenças. Então, da mesma forma, a analogia da incidência é como se a gente estivesse fazendo um filme, que requer um acompanhamento para verificação desses novos casos dessa doença. Então, da mesma forma, mencionada anteriormente, a frequência absoluta, né, seriam os casos novos, e o coeficiente é a relação entre esses casos novos sobre a população exposta ao risco naquele mesmo local, naquele mesmo período, e também multiplicado por nossa base de 10 elevado a n, pelo mesmo motivo. Aqui tem um exemplo da incidência da AIDS no período de 1985 a 1997, né, uma linha do tempo aí, a gente observa no gráfico de linha,
expressa, né, a incidência por 100 mil habitantes, saindo aqui do ano de 85, no início do gráfico, até o período de observação 97, a gente observa um crescimento, né, dessa ocorrência da AIDS no nosso país, na época, uma tendência crescente, né, um aumento dessa incidência ao longo do tempo e uma posterior estabilização aqui a partir de 1994. Para que a gente usa os coeficientes de morbidade, né? Ele é utilizado para garantir a correção das decisões, ou seja, avaliar uma determinada medida de saúde pública, por exemplo, a eficácia das vacinas, apoiar ações específicas no controle de determinada doença. Esse programa, essa ação, está diminuindo a prevalência ou está evitando casos novos? É de interesse do planejamento, da administração pública, da administração de serviços de saúde, do pesquisador, do epidemiologista, do clínico. A gente precisa identificar, né, quais são os fatores relacionados com a ocorrência das doenças, assim como a eficácia das nossas ações. E para a comunidade também, de uma forma geral. Vamos entrar agora nas medidas de mortalidade. Lembrando que a observação agora será óbitos, né? Morte. Para que servem essas medidas? São importantes indicadores de saúde e tem uma utilização preferencial para avaliar o nível de saúde de um determinado local e indicar, consequentemente, as medidas de prevenção e controle, né, de caráter agora mais abrangente, com o objetivo de melhorar o estado de saúde daquela comunidade ou população. Existem alguns indicadores que são de monitoramento constante pela vigilância epidemiológica, outros de pactuação internacional. Por exemplo, são monitorados em forma de alerta ou sentinela, como a questão do óbito materno, do óbito infantil por causa evitável. Então, eles são extremamente importantes para fins de vigilância. De uma forma geral, esses indicadores de mortalidade são expressos pela relação, pela divisão, pelo quociente entre frequência absoluta de óbitos e o número de expostos ao risco de morrer. Daí a gente tem a mortalidade geral e podemos especificar essa mortalidade, né? Calcular alguns indicadores mais específicos, que vai depender de como é que se define essa população que eu tenho interesse. É a população geral? É a população infantil? Eu quero saber mortalidade por uma causa específica, sempre lembrando que a gente precisa definir para qualquer indicador o período que está sendo observado, aqueles dados se referem a que período e a que local. Posso também categorizar esses meus coeficientes, estratificar por idade, por sexo, por etnia, por causa desse óbito, por local desse óbito, da forma que for melhor, né, para o nosso interesse, para o nosso objetivo. Então, esse coeficiente de mortalidade, ele vai ser essa relação, né, entre a frequência de óbito e o número de expostos ao risco de morrer. Isso falando agora de mortalidade geral, então ele se expressa matematicamente entre essa divisão do número de óbitos sobre o número de expostos. Vamos observar aqui, mortalidade geral, ele tem uma base de 10 fixa, né? É o próximo slide que a gente vai comentar. E, de uma forma geral, esses coeficientes, só reforçando, eles nos informam sobre o estado sanitário de um determinado local. E é útil para ação de planejamento das ações de caráter mais abrangente, trabalhando muito aí com os determinantes sociais em saúde, por exemplo, como saneamento básico, que visa melhorar o estado de saúde de um determinado local. Falando de mortalidade geral, né, ele tem uma base fixa, porque ele é um coeficiente de comparação internacional, então há uma padronização dessa base de 10, né, observem que é vezes 1.000, então seria o número de óbitos registrados naquele local, naquele período do tempo, por todas as causas, em toda a população, dividido pela população daquele mesmo local e naquele mesmo período de tempo. Então, ele é utilizado para identificar quanto de morte está ocorrendo naquele local. Para fins de comparação, já falando um pouco aqui da questão da padronização de uma forma rápida, a gente precisa padronizar pela questão da idade, porque a morte é um processo fisiológico, um processo natural. Então, populações que têm uma composição etária de mais pessoas idosas, né, que tem pessoas mais velhas, naturalmente é esperado que haja mais óbito, né, que essa mortalidade geral seja maior. Então, para compensar, para tirar esse efeito, vamos dizer assim, da idade, a gente precisa padronizar para comparar diferentes locais com composição etária diferente, porque aí a gente quer observar o efeito das condições de vida que estão fazendo com que as pessoas morram mais naquele local. Podemos trabalhar com a obtenção do dado desse óbito de duas formas.
trabalhando com óbito por residência e por óbito por ocorrência. Se eu quero trabalhar com informação para fins de vigilância, para epidemiologia, para identificação do quanto as condições de vida estão relacionadas com o óbito, eu vou trabalhar com óbito por residência. Que as condições de vida dessa pessoa, dessas pessoas que estão fazendo com que elas doeçam e, consequentemente, morram, se referem a onde elas vivem. Agora, se eu estou trabalhando para fins de planejamento, para aumentar o número de leitos hospitalares, de medicações, de profissionais que eu preciso contratar, aí eu vou trabalhar com óbito por ocorrência, porque muitas vezes as pessoas se deslocam para as capitais, para os grandes centros urbanos, procurando a melhor assistência, com maior densidade tecnológica em grandes hospitais, para tratar daquela causa que causa um agravamento que pode, inclusive, ter levado ao óbito. O que é que interfere na qualidade dessa informação, desse coeficiente? A organização do sistema de saúde, do serviço de saúde também. O SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, ele melhorou bastante a sua qualidade de registro, sua completude, mas ainda a gente tem alguns problemas, como a questão da subnotificação de óbitos, os óbitos que ocorrem, mas não são registrados, não chegam a ser digitados no sistema. A questão da invasão dos óbitos que saem do interior, por exemplo, para os grandes centros urbanos, e muitas vezes a pessoa não fala seu verdadeiro endereço, com medo de não ser atendido naquele hospital, e é como se houvesse mais óbitos, por exemplo, em Salvador, do que o real. E a questão da diferença na estrutura etária, eu já comentei anteriormente, e a gente usa o recurso estatístico da padronização. Quais são os limites, desse coeficiente? A questão da qualidade desse registro do óbito, né? Uma coisa bastante importante é a questão do instrumento que alimenta esse sistema de informação de mortalidade, que é a declaração de óbito, que deve ser preenchido pelo médico, e muitas vezes tem campos em branco ou ter erro no preenchimento dessa declaração, e isso causa um prejuízo na qualidade dessa informação, desse coeficiente. E a questão de padronizar, a necessidade de padronizar para comparação de populações com diferentes estruturas etárias. No Brasil, como eu mencionei anteriormente, o sistema de informação é o SIM, o Sistema de Informação de Mortalidade, que nos fornece esse registro do óbito. Outro coeficiente de mortalidade muito importante é o coeficiente de mortalidade infantil. Ele também é de comparação internacional, de meta, inclusive estabelecimento de metas para as nações. A redução da mortalidade infantil, inclusive, é uma meta de desenvolvimento do milênio, da própria ONU, para além da OMS, das pactuações. Por isso, ele também tem base fixa, observem que é multiplicado por 1.000, e como é que a gente obtém? Numerador, teremos agora o número de óbitos em menores de 1 ano, do nascimento até antes da criança completar 1 ano. Esse é o período infantil. Nosso denominador será a população agora de nascidos vivos naquele mesmo local, naquele mesmo período. Então, desses nascidos vivos, quantos morreram antes de completar 1 ano? É isso que a gente consegue identificar, ou seja, o risco de morte para uma criança com menos de 1 ano de idade. É um indicador extremamente sensível para nos informar sobre as condições de saúde e o nível socioeconômico de uma região, porque a população infantil ela ainda não tem sua imunidade completamente formada. Então, ela está muito vulnerável às infecções, a questão do saneamento básico, a desnutrição, diarreia, se referindo a esse nível, de saúde e socioeconômico de uma região. Essa mortalidade infantil ela pode ser subdividida em 2 períodos: a mortalidade neonatal e pós-neonatal. Neonatal, novo, após logo o nascimento, de 0 até 28 dias. E completando o período infantil, de 28 até 1 ano de idade. É importante trabalhar com essa subdivisão para nos informar melhor sobre as causas relacionadas com esse óbito infantil. As causas mais relacionadas a malformações congênitas, por exemplo, levam a esse óbito mais precoce, até antes de completar 1 mês, até antes da criança completar 28 dias. E essas condições mais relacionadas ao ambiente de vida, a desnutrição, a infecções, a diarreia, a subnutrição, se estão mais presentes no componente pós-neonatal. E ainda temos, essa possibilidade de subdividir, esse componente neonatal em 0 até 7 e de 7 a 28 dias, que é uma subdivisão desse período neonatal.
Aqui é um gráfico para ilustrar, um gráfico de linha, né, comparando Brasil, Itália e Japão, a mortalidade infantil, lembrando que é a referência por 1.000 nascimentos, de 1960 até 2000. Então, em todos, né, os países, a gente observa uma redução da mortalidade infantil. O Brasil sai aqui, né, de 1960 com aproximadamente que 180 óbitos infantis, né, por 1.000 nascimentos, e chega aqui no ano 2000 em torno de 30. E hoje a gente tem ainda menos, né, tá, em torno de 14 essa mortalidade infantil. Então, com os investimentos que houveram com as pactuações, a gente teve uma expressiva redução dessa mortalidade infantil. Outra mortalidade interessante seria a mortalidade por causa. Nesse momento, a gente especifica a causa desse óbito. Qual seria a expressão desse coeficiente? A relação entre o número de óbitos por uma determinada causa, naquele local, e naquele momento do tempo, no ano, por exemplo, em 2020, sobre a população exposta ao risco de morrer, né, naquele mesmo local e naquele mesmo período do tempo. Nossa base de 10 agora ela vai ser maior, por 100 mil, porque o nosso numerador ainda é menor. Então, há necessidade de uma multiplicação por uma base maior para tornar esse número de fácil compreensão. Que eu vou filtrar agora, no meu numerador vai ser o número de óbitos por uma determinada causa. De onde é que vem essa informação para o cálculo desse indicador? De um campo da declaração de óbito, que é a causa básica do óbito. E esse erro no preenchimento compromete muito esse indicador, né? Ou a falha no preenchimento, ou a causa mal definida, em que não se tenha essa qualidade desse registro da causa básica, nos impossibilita de conhecer, de fato, quais são as causas que estão levando ao adoecimento e morte, né? Então, afeta essa comparabilidade aí e não nos dá informação de um quadro epidemiológico real, né? Quando a gente tem um número grande de causas mal definidas, inclusive a vigilância tem um comitê de investigação de óbito para reduzir essa proporção aí dessas causas mal definidas. O que é que pode interferir também nesse indicador são os óbitos com assistência médica, porque quem preenche a declaração de óbito e vai identificar a causa que levou ao óbito é o médico. E a gente tem situações em que o óbito ocorre sem assistência médica, e fica mais complicado conseguir identificar com precisão essa causa. Busca-se em prontuários, se o paciente tivesse assistência, estivesse acompanhado pelo profissional, por exemplo, da saúde da família, para resgatar essa informação. Então, ele é muito interessante para fins tanto da epidemiologia quanto do planejamento, né, identificando o que está levando as pessoas a morrerem. E outro indicador que traz aí, né, uma informação tanto da ocorrência da doença quanto da mortalidade é a letalidade, que nos expressa o potencial que uma doença tem de matar, ou seja, uma medida de gravidade de doença. Como é que ele é obtido? A gente vai relacionar o número de óbitos por uma determinada causa em relação aos doentes por essa causa, ou seja, a população acometida por essa mesma causa. É expresso em percentual, multiplicamos aí por 100, então, das pessoas doentes, quantos por cento morreram? É isso que a letalidade vai nos informar, né, sobre essa gravidade, potencial da doença de provocar a morte. Também podemos trabalhar comparando a letalidade entre homens e mulheres, por nível socioeconômico, por idade, para identificar quais são os grupos que têm maior risco de morrer, né? Dos doentes. Falamos dos coeficientes de mortalidade. Chegamos agora nos índices. O que esse índice vai me dizer, né? Como é que ele é obtido? Eu vou relacionar agora duas unidades da mesma natureza, óbito com óbito. Percebam que no coeficiente de mortalidade a gente estava relacionando óbito e população. No índice, não. A gente vai trabalhar com óbito no numerador e com óbito no denominador. Então, esse numerador é um subconjunto do denominador, né? A gente retira uma parte desses óbitos que são denominador e vamos colocar no numerador. Vou falar sobre dois, né? O índice de Suarupi-Uemura e o índice de mortalidade infantil proporcional. O índice de Suarupi-Uemura foi proposto por esses dois pesquisadores, e leva o nome deles, e é obtido da seguinte forma: seria a proporção desses óbitos em pessoas com 50 anos ou mais em relação ao total de óbitos. Por que 50 anos? Porque a época que esse indicador foi proposto era considerada a faixa etária de pessoas idosas, né? Hoje a gente, com o aumento da expectativa de vida ao nascer, com a transição demográfica, né? Com
envelhecimento da população, a gente tem outro ponto de corte para a população idosa. Então, retomando o índice, número de óbitos de pessoas de 50 anos ou mais sobre todos os óbitos vezes 100, porque é uma proporção. Do total dos óbitos, quantos aconteceram em pessoas com 50 anos ou mais? Esse índice ele é interessante para avaliar as condições de saúde e socioeconômicas das regiões, dos países. Por quê? Porque é esperado que os óbitos ocorram com maior frequência em pessoas mais velhas, né? Pelo processo, né, fisiológico mesmo, desgaste natural. Então, quanto maior esse índice, mais interessante, né? Porque significa que os óbitos estão acontecendo em pessoas mais velhas. Dos óbitos, né, um percentual maior está acontecendo nos mais velhos. Existe uma classificação, né, proposta também por esses autores para que a gente possa analisar esse indicador e classificar os países. Então, por exemplo, o primeiro grupo tem um índice igual ou superior a 75%, ou seja, 75% dos óbitos está ocorrendo em pessoas com 50 anos ou mais, o que é ideal, né? Então, esse primeiro grupo tem melhor condição socioeconômica, melhores condições de vida e melhores condições de saúde. O segundo grupo, esse índice se situa entre 50% e 74%, o terceiro grupo de 20% a 49%, e o quarto grupo numa situação muito ruim, e se refere aos países subdesenvolvidos. Qual a vantagem de trabalhar com esse índice? Simples de calcular, né? Vamos relacionar óbito com óbito, facilmente calculável, multiplicamos por 100. Disponibilidade dos dados, eu não preciso da informação populacional, né? Vou trabalhar com óbito e óbito. Ele é interessante para comparações tanto nacionais quanto internacionais. E aí a gente fica por aqui, né? Reforço que vocês olhem o material recomendado e estamos aqui à disposição, os tutores também, para esclarecimento de qualquer dúvida. Bom estudo para vocês. Um abraço e até mais.